Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos na casa do Senhor. Vamos ler a Escritura, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Deus abençoe também os nossos queridos irmãos através da internet. Que Deus continue abençoando a cada um. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a sua palavra seja vivificada no nosso meio, Pai, através do seu Espírito Santo. O homem não é capaz de vivificar a sua palavra, Pai. Somente o seu Espírito Santo é que vivifica a palavra da hora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite vamos falar um pouquinho. Alguém me reprovou. É o nosso tema nessa noite. E em todo tempo, cada filho e filha de Deus sempre vai ter alguém para reprovar um filho e uma filha de Deus. Nos dias de Caim e Abel, você vai ver Caim reprovando o altar de Abel, Caim reprovando seu irmão, ao ponto que Caim chegou a matar seu irmão Abel. Então, os irmãos vão ver que todos aqueles que reprovam um filho de Deus, segue uma linhagem da serpente. Isso vem desde lá do Éden, Caim e Abel. Chega ao ponto de até matar o seu irmão. Caim matou o seu irmão porque reprovou o altar de Abel. Agora, Caim reprovou o altar de Abel e Deus reprovou o altar de Caim. Caim reprovou o altar, o culto, a adoração do seu irmão Abel. Mas Deus reprovou o altar, o culto e a adoração de Caim. O que importa para um filho de Deus é a aprovação de Deus. É estar certo com a palavra. É o que importa para um filho e uma filha de Deus. Não importa quem te reprove. O importante é quem te aprova. E quem te aprova é Deus. É a palavra que vindica você. Caim chegou ao ponto de matar seu irmão, da mesma forma como hoje. Você vê a mesma semente reprovando a adoração de Abel, o altar de Abel, a igreja de Abel, o culto de Abel, o ministério de Abel. Só que hoje eles não matam fisicamente, né? O próprio Senhor Jesus diz que no Novo Testamento, só de você falar mal do seu irmão, você já o matou. Então hoje, o Caim
ele mata o seu irmão com críticas, com cortes, com mentiras. É a forma como Caim está reprovando e matando o seu irmão hoje. É irmão. É irmão. Não é de fora. As críticas, as pedradas, as mentiras, as falácias, os cortes, é os irmãos, é Caim, irmão de Abel. E você vai ver em todo tempo isso acontecendo, meus irmãos. Isso não é novidade hoje. Você vê ali nos dias de Noé, a própria ciência reprovando a mensagem de Noé. Mombrana diz que os cientistas daqueles dias, eles lançavam satélites no espaço e eles podiam provar para Noé que não havia água lá em cima. Como que ia chover? Como que ia cair a água do céu? Se eles podiam provar. Então, a própria era científica, nos dias de Noé, reprovavam a mensagem de Noé. Porque eles podiam provar, mostrando ali a semente da serpente. Em todo o tempo, você vai ver nos dias de Moisés, Datã, Coré e Abirão, reprovando o ministério de Moisés. Nos dias de Josué, você vai ver Acã, reprovando o ministério de Josué. Você vai ver Ismael, reprovando o ministério de Isaac. Sempre a semente da serpente vai reprovar a semente de Deus. Em toda a Bíblia você vai ver isso. Quando chegou nos dias de Jesus Cristo, o filho real de Abraão, a semente real de Abraão, você vai encontrar ali a semente de Caim também, a semente da serpente também. Anás, Caifás, aqueles religiosos reprovando o ministério de Jesus Cristo. Alguém me reprovou. Sempre vai ter alguém para reprovar o filho, a filha de Deus. Nos dias do irmão Brana, você vai ver os pentecostais reprovando o ministério do irmão Brana. Não queremos 7 selos que você pregue nas nossas igrejas. Queremos cura divina. Queria que o irmão Brana pregasse somente cura divina. Eles não queriam a terceira etapa. Eles não quiseram a mensagem do dia no tempo do irmão Brana. Então você vê no tempo do irmão Brana, os próprios religiosos do dia, o movimento religioso do dia, os pentecostais, reprovando o ministério do irmão Brana. Alguém me reprovou. Nos dias do pastor Osmar, você vê os irmãos, sempre vai ser os irmãos, tem que ser os irmãos, assim como foi no Éden. Lá no Éden foi um irmão, Caim, reprovando o altar de Abel. No tempo do pastor Osmar, você vai ver ali também o companheirismo da primeira e segunda etapa, reprovando o ministério do pastor Osmar. Eles reprovaram o ministério, porque se eles tivessem aceitado, eles tinham crido. Mas eles reprovaram o ministério do pastor Osmar. Esse Osmar de Franca, ele já teve problema com o nome hebraico. Então, eles traziam qualquer coisa, meus irmãos, para poder trazer reprovação naquilo que Deus estava operando no dia. Então, em cada tempo você vai ver sempre alguém reprovando o Filho de Deus. Sempre vai ter, né? E nos nossos dias também não é diferente. O meu ministério, ele surgiu com muita reprovação. Muita reprovação, né? Então as pessoas nos nossos dias, meus irmãos, os irmãos vão entender
que eles procuram os nossos próprios irmãos, que viveram conosco, comeram conosco o tempo todo. Hoje eles procuram qualquer coisa para reprovar o ministério, para trazer reprovação àquilo que Deus manifestou nesses últimos dias, nos nossos dias, né? Então, não é algo novo para nós. Nós entendemos que sempre aconteceu assim e vai sempre existir uma semente da serpente, uma semente de Caim, para trazer reprovação ao ministério. Por quê? Porque é tudo que eles podem fazer, é isto, querer trazer mentiras, querer trazer reprovações, né? E eles procuram qualquer coisa. Eles reprovam o meu ministério, porque eles reprovam a eleição que nós tivemos aqui. Eles reprovam a soberania da igreja. Para eles, o que aconteceu aqui, a nossa eleição que nós tivemos aqui em Franca, foi ilegal. Né? Para eles, foi ilegal. Dentre tantas coisas que eles falam, sempre para trazer reprovação. Foi ilegal o abaixo-assinado que nós fizemos. Foi ilegal a votação. Sempre eles vão trazer algo para querer trazer reprovação. Alguém me reprovou. Agora, por que eles falam que foi ilegal a nossa votação? Um dos motivos que eles colocam na internet, mentem para o povo, eles dizem que nós não respeitamos o primeiro secretário. Eles dizem que a igreja de Franca não respeitou a hierarquia do estatuto, o primeiro secretário. Agora, foi o próprio primeiro secretário que impediu a primeira votação. O próprio primeiro secretário chegou aqui impedindo tudo. Foi o próprio primeiro secretário que fez de tudo para impedir a segunda votação. Ele fez tudo que pôde. Agora, não é questão que nós não respeitamos o irmão, é questão que nós respeitamos a Deus em primeiro lugar. Não é questão que nós desrespeitamos o irmão. Não. Simplesmente nós tomamos a mensagem do profeta, que não é uma pessoa que decide por uma igreja. Não é uma pessoa da administração, porque agora ele era o primeiro secretário e ele tinha o poder, era ele que tinha que marcar lá no cartório a assembleia, e nunca ia fazer isso. Porque ele já não estava seguindo a mensagem mais. Ele já não estava seguindo aquilo que aprendeu com o pastor Osmar. Ele estava seguindo o que foi orientado a fazer por outras pessoas. E nós simplesmente tomamos a mensagem. Então, quando nós somos colocados em tomar uma decisão, em seguir um homem ou seguir a Deus, nós escolhemos seguir a Deus, aquilo que está na mensagem. Da mesma forma eles dizem, né, para trazer reprovação ao meu ministério, ao nosso ministério, meus irmãos, que nós não respeitamos a viúva. Em todo o tempo, nós respeitamos a viúva. Em toda a minha vida eu respeitei ela. A diferença é que eu não obedeci ela. Nós, a igreja de Franca, não obedeceu a viúva. Não é questão de respeito, é que eles queriam que nós subjulgássemos a vontade dela. E isso não está certo. Obedecer um primeiro secretário, obedecer uma viúva, só porque era esposa do pastor, não é assim que está na mensagem.
Certo, meus irmãos? Porque eles estavam indo contra a soberania da igreja. E a soberania da igreja é o mover do Espírito Santo, é o mover de Deus, é bíblico. Não é decisão de um homem, não é decisão de uma mulher, não é por imposição, não. Quem manda na igreja sou eu, não é assim. Igual o primeiro secretário quis impor, cancelar de qualquer forma a nossa eleição, e por causa dessas coisas, alguém me reprovou. Eles me reprovam o meu ministério. Agora, vamos tomar a mensagem do profeta, amém? Um super sentido, parágrafo 16. Um super sentido, parágrafo 16. O irmão Brana diz assim: isto é oficial. Enquanto for a igreja, em nossa igreja, é a soberania da igreja. Não é a soberania do primeiro secretário. Não é nem mesmo a soberania do pastor. Não é a soberania da viúva. Não é a soberania de um diácono. É a soberania da igreja. É o corpo. É o todo. Não é uma pessoa só que toma uma decisão e aquilo está feito. Isto é oficial. Enquanto for a igreja, é oficial isso aqui, é mandamento. É profeta William Marion Brana que pregou. Pastor Osmar Rodrigues Costa pregou a mesma coisa. Agora, na hora do teste, eu creio que nós passamos no teste. Nós permanecemos com a mensagem. Nós não partimos para o lado emocional, nós não partimos para o lado familiar, nós não partimos para o lado de imposição, nós permanecemos com a mensagem. Escute isso aqui. Olha o que o irmão Brana diz, é a soberania da igreja. A igreja tira ou põe o administrador, a igreja tira o pastor, ou põe o pastor, seja o que for, é a igreja em tudo. Isso é apostólico. É assim que se fazia nos tempos bíblicos. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador. O primeiro secretário queria ser um ditador. A viúva queria ser uma ditadora. Tem que obedecer a ele, tem que obedecer a ela. Eu não estou falando mal deles, eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade, meus irmãos. Portanto, nós sentimos que nenhuma pessoa, então, é um ditador ou algo assim na igreja. Nós não queremos isso. Cada homem, cada pessoa, eu mesmo, o próprio irmão Brana, ao votar em alguém, tem somente um voto, como qualquer outra pessoa da igreja aqui. Somente um voto. Não é o que eu digo, é o que a igreja diz. Veja, o que a igreja diz no corpo, vocês gostam disso? A congregação diz amém. Eu penso que isso é exatamente escriturístico. É dessa maneira que deveria ser. E foi dessa maneira que foi aqui em Franca. Eu estou lendo a mensagem, meus irmãos. Nós cremos na mensagem de William Marion Brana. Então, sempre vai ter alguém para nos reprovar. Em todo o tempo foi assim, hoje não é diferente. Certo? E muitas vezes eles usam mentiras. Mentiras a meu respeito. Mentiras a respeito da igreja. Né?
Eles chegam ao ponto de dizer, meus irmãos, que eu tive pecado antes de casar, que eu tive pecado depois de casar. É o que eles falam. As mensagens de WhatsApp, levando mentiras. Porque eu vim para essa igreja aqui com 17 anos de idade. E Deus me guardou enquanto eu estava fora. E da mesma forma que Deus me guardou quando eu estava fora, Deus me guardou quando eu entrei na mensagem. Porque agora que eu comecei a ouvir a palavra verdadeira, Deus não ia me guardar. E eu cheguei ao meu casamento com a minha esposa, e foi uma bênção de Deus. Porque a minha esposa, ela foi somente minha, e eu fui somente dela. Agora eles querem colocar mentira, dizendo que, o irmão Adriano teve pecado. O irmão Adriano caiu com isso. É mentira isso, meus irmãos. O irmão Adriano parou de fazer o resumo porque pecou. Então eles trabalham, eles querem me reprovar com mentiras. Porque até nisto Deus foi por nós. Até nisto Deus foi por nós, Deus guardou. Deus livrou de todo mal. Queda com mulher, queda sexual. E depois do próprio meu casamento, eu não tenho queda de adultério, depois que casei, nem minha esposa tem queda de adultério. Não, eu nunca divorciei. Então eles falam para o povo, o irmão Adriano, ele está em pecado. Mas que pecado? Agora, estes mesmos que me acusam, que atiram pedras sobre mim, meus irmãos, eles são piores do que aqueles fariseus nos dias de Jesus. Quando Jesus olhou e falou para eles, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Agora, eles não devem ter pecado, né? Está tudo certo na vida deles, desses pastores, seus casamentos está tudo em ordem, está uma bênção. Porque quando eles atiram, então eles são piores do que aqueles fariseus, porque eles trabalham com mentiras. Agora, eles têm que arrumar qualquer coisa para me reprovar. Ou é a soberania da igreja, ou a minha vida pessoal, qualquer coisa. Agora o que eles procuram ali fazer cortes, querendo fazer o pastor Osmar me reprovar, através de cortes. Querendo fazer o próprio pastor Osmar me reprovar, não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Eu acho que isso é muito baixo para um pastor fazer isso na internet. Isso mostra a classe de espírito que ele tem. Da onde que ele veio, de que raça ele é, de que semente ele é. Porque não é da mesma semente que o pastor Osmar é. Não é. O pastor Osmar nunca fez isso. O pastor Osmar respeitava. O pastor Osmar pregava contra o erro. O pastor Osmar pregava contra os espíritos errados, doutrinas erradas. Da mesma forma como nós pregamos. Meus irmãos, nós pregamos contra doutrina errada. Eu prego contra o aperto play, porque o pastor Osmar falou, isto não é doutrina certa. Então eu prego contra o aperto play, eu prego contra uma doutrina errada, que veio para enganar o povo aqui nos últimos dias, no Brasil. Eu prego contra espíritos errados. Então, eu prego contra Satanás. Agora, eles não podem pregar contra mim por doutrina errada, que eu não tenho doutrina errada. Aí eles pregam contra a minha pessoa, contra o meu ministério. Eu prego, é diferente, eu prego contra a doutrina errada, espíritos errados. E eu aprendi isso com o pastor Osmar. O próprio pastor Osmar falou, na mensagem, Tempo de Juízes, o pastor Osmar fala, que hoje tem mais nada para revelar, não tem mais nada para explicar.
Fala, o meu trabalho agora é pregar contra os espíritos errados, fechar as arestas, para o diabo não entrar na igreja, não entrar com doutrina errada, com pensamento errado. Porque no tempo do pastor Osmar já tinha tempo de juízes. Por isso que o pastor Osmar pregou, tempo de juízes. Cada pastor era juiz de si mesmo. Cada pastor era juiz de si mesmo. Tinha sua própria interpretação. Não respeitava o ministério pastoral, profético do pastor Osmar, de João. Cada um tinha sua interpretação, por quê? Já tinha se levantado o evangelista contra o pastor Osmar, já tinha se levantado o diácono contra o pastor Osmar, já tinha se levantado pastores contra o pastor Osmar. E o pastor Osmar veio e pregou tempo de juízes. E o pastor Osmar estava certo. É tempo de juízes. Vocês mesmo veem que após a morte do pastor Osmar, o próprio pastor, esse próprio pastor que trouxe essa doutrina errada, hoje ele é um juiz de paz. Irmãos, não é coincidência essas coisas. É tempo de juiz. Você vê o pastor com a faixa de juiz. É juiz. Juiz de si mesmo. E o que um juiz faz? Ele impõe. Olha o que está acontecendo no Brasil, meus irmãos. No mundo político, o juiz, é o que o juiz faz. Ele quer impor lei, ele quer tirar do poder, porque ele acha que ele tem o poder, porque ele é um juiz. Ele é um juiz na igreja e é um juiz de paz. Faz casamentos, tempo de juízes. O pastor Osmar já tinha pregado isso antes. Graças a Deus que o pastor Osmar deixou tudo pregado para nós, meus irmãos. A mensagem está aí. E as próprias atitudes deles mostram que o pastor Osmar pregou era verdade. Tempo de juiz. Aí o pastor vai lá, agora eu sou um juiz de paz. É tempo de juízes. Por que são juízes? Porque não tem o ministério profético de João. Eles são juízes. Agora, uma das coisas que eu acho engraçado, meus irmãos, é que eles fazem certos cortes para me reprovar, pastor Osmar me reprovar. Não precisa fazer isso. Porque, vejam bem, o pastor Osmar, ele me chamou para fazer resumo. O pastor Osmar me chamou. Ele me chamou e falou, você vai fazer o resumo. Ele me chamou para fazer resumo. O pastor Osmar, em 2010, me chamou para ser um diácono. Aqui no corredor, aqui no quartinho. Ele me chamou para ser um diácono. Ele me chamou para ser um diácono. O pastor Osmar, ele me chamou para ser um obreiro, ajudar na pregação. Ele me chamou. Eu ia para São Joaquim da Barra, Batatais, São José da Bela Vista. Eu ia. Era um obreiro, ele me chamou para isso. O pastor Osmar me chamou para fazer a abertura do culto. Ele me chamou para fazer a abertura do culto. Eu tive um chamado para fazer a abertura do culto, para ler os nomes no final do culto. Eu tive um chamado, ele me chamou para fazer o resumo, para ser um diácono. Ele me chamou para fazer a abertura do culto. Ele me chamou para ler os nomes no final do culto. Ele me chamou para ser um obreiro. Mas, meus irmãos, o pastor Osmar nunca me chamou para ser um pastor. O pastor Osmar nunca me chamou para ser um pastor. Então não precisa fazer cortes, né? Querer usar pedaços e querer reprovar meu ministério, porque não precisa, eu falo aqui do púlpito, eu falo a verdade. Entendeu? Se tem muita gente que está agarrado no meu ministério, achando que, o pastor Osmar, ele levanta. Não, irmão. Meu ministério não foi levantado pelo pastor Osmar. Não precisava de eu ser um pastor enquanto o pastor Osmar era um pastor. Não precisava. O pastor Osmar nunca me chamou para ser um pastor. Ele nunca viu o ministério de pastor em mim. Agora, Deus não precisava do pastor Osmar aqui, mais um pastor aqui. Deus não precisava de mim
como pastor em outra cidade. O meu ministério pastoral começou quando o ministério pastoral do pastor Osmar terminou. Se o pastor não partisse, eu nunca ia ser um pastor. Os irmãos me entendem? Se o pastor Osmar não partisse, eu nunca ia ser um pastor, porque eu ia sempre estar ao lado do pastor Osmar. E a igreja não precisava de 2 pastores, para que 2 pastores? Sendo que o pastor Osmar tinha tanta gente ao seu lado, evangelista, diácono, obreiro, pastores, todos abandonaram o pastor Osmar, foi embora, ficou só eu aqui, não tinha ninguém mais. Eu tinha parado de fazer resumo, eu era só diácono na igreja, eu tinha parado de pregar, eu não queria saber de púlpito, eu nunca quis ser um pastor, para que Deus ia levantar eu como pastor, no tempo do pastor Osmar? Eu nunca quis. Enquanto evangelistas vinham de fora, para querer que o pastor Osmar desse o púlpito para ele, ou desse o ministério para ele, né, pedindo o ministério para o pastor Osmar, eu pedi foi para parar. Pastor Osmar, não quero fazer resumo mais. Não foi porque eu pequei não, meus irmãos. Foi não. Foi porque eu caí com mulher, não. Não foi que teve problema de casamento, não. Eu pedi para parar, porque eu estava cansado, não estava conseguindo mais chegar no horário certo do culto, estava atrasando um pouco a pregação. Então, meus irmãos, as pessoas querem, o pastor Osmar levantou. Meu ministério não foi levantado pelo pastor Osmar. Eu creio que o meu ministério foi levantado por Deus. Porque o meu ministério começou quando o ministério do pastor Osmar terminou. Ministério pastoral. Se Deus não levasse o pastor Osmar, eu nunca ia ser um pastor. Porque eu não ia correr, eu nunca quis. Só que, o que eu posso fazer se foi a vontade de Deus assim? Ser levantado o meu nome? Não foi eu que liguei para ninguém pedindo. Não é meu perfil fazer isto. Em todo o tempo que eu estive ao lado do pastor Osmar, eu nunca alisei paletó de pastor Osmar. Eu nunca fiquei ali chaleirando ele para ter algum cargo ou posição, nunca quis. Ao contrário, eu pedi para parar. Então as pessoas, elas querem reprovar meu ministério. Porque sempre vai ter alguém para reprovar o ministério. Igual muitas vezes, meus irmãos, já recebi mensagens dizendo, eu vou deixar o seu ministério porque você grita muito. O pastor Adriano, nossa, ele grita demais. Ele vai pregar e não sabe conversar, e não sabe falar com as pessoas, ele fica gritando. E os irmãos sabem que eu tenho procurado melhorar nas minhas pregações, conversar com a igreja, né? Mas eu já perdi gente, porque eu grito nas minhas pregações. Agora, é algo que vem, irmãos, que a gente não consegue se controlar. Quando vem aquela... dá vontade de gritar. E aí eu encontrei na mensagem do profeta, que o irmão Brana era assim também. Escute, a porta para o coração. Então tudo isso, alguém me reprovando. Por causa da soberania da igreja, alguém me reprovando por causa do casamento, que acha que tem algo errado, e não tem nada de errado. Alguém me reprovando, querendo fazer o pastor Osmar me reprovar através de cortes. Alguém me reprovando porque eu grito. Sempre vai ter alguém para me reprovar.
Sempre vai ter alguém para te reprovar. Mas o que importa é se Deus me aprova. O que importa é se Deus te aprova. E Deus é a mensagem do profeta, a terceira etapa. Deus é a mensagem de João profetizada outra vez. Escute isso aqui. A porta para o coração. Parágrafo 13. Vamos ler sua palavra. Eu chego a gritar depois de algum tempo. Reticências. Vamos abrir no livro de Apocalipse para um assunto nesta noite, iremos ler no capítulo 3. Então, irmão Branham está dizendo aqui, eu chego a gritar depois de algum tempo, porque ele entra no Espírito. Vem aquela unção sobre ele, da palavra de Deus, da mensagem. E o irmão Branham, depois de algum tempo, ele chega a pregar, a gritar. Na mensagem A Era da Igreja de Laodiceia, parágrafo 52, o irmão Branham diz, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, não é essa a mais bela descrição dos atributos de nosso amoroso Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Estas palavras me dão desejo de gritar. E se dá um desejo no pregador de gritar, dá um desejo na igreja de gritar também, meu irmão. Porque se é o mesmo Espírito Santo que está no pregador, é o mesmo Espírito Santo que está na igreja. O irmão Branham veio de um tempo que se alguém falasse amém, lá no final da igreja, todo mundo olhava lá. Igrejas formais, igrejas frias, metodistas. Não podia falar nem amém, quietinho, escutar. O pregador tinha que falar com palavras persuasivas, floridas. Tinha que saber o que falar para a igreja, porque senão a igreja ia embora. Estas palavras me dão desejo de gritar, trazem a meu coração um espírito de realidade. Somente em lê-las, sem mesmo esperar por uma revelação completa do Espírito Santo sobre elas, faz-me vibrar. Só de ler a palavra já faz o irmão Branham se regozijar, gritar dentro de si. Agora, quanto a nós, meus irmãos, quando vem a revelação na terceira etapa, se isso não explode dentro do seu coração, eu não sei o que tem, porque isto explode dentro do meu coração. Estas palavras me dão desejo de gritar. Demonologia, estado físico. Parágrafo 1º, parte C. O irmão Branham diz, eu acredito em gritar. Amém? Acredito sim, porque sei que alguma coisa se apodera de mim. Então, irmão Branham, você vai ouvir o irmão Branham, as fitas do irmão Branham, e você vê o irmão Branham conversando com as pessoas, trazendo a mensagem, 15 minutos, de repente o irmão Branham começa a pregar contra o pecado. O irmão Branham começa a gritar com a igreja. Por quê? Alguma coisa se apodera dentro de mim. E esta alguma coisa é o Espírito Santo. Dentro do irmão Branham foi assim. O irmão Branham não era aquele pregador formal, frio, com palavras persuasivas, mas o irmão Branham tinha o poder e demonstração do Espírito Santo. Da mesma forma você vai ver o pastor Osmar, meu irmão. O pastor Osmar não pregava com palavras persuasivas, inteligentes, não. O pastor Osmar pregava no poder da revelação da terceira etapa. Eu creio em gritar, amém? Agora, esses irmãos aí que deixaram o nosso ministério porque o pastor Adriano grita, eles nunca creriam no irmão Branham, eles nunca assistiriam culto na igreja do irmão Branham.
coisas que hão de ser, parágrafo 73. Escute isso aqui. O irmão Branham diz: alguém me reprovou. Mas quem reprovou o irmão Branham? Até o irmão Branham foi reprovado nos dias do irmão Branham? Quem te reprovou, irmão Branham? Um grande ministro de fama. Sempre vai ser um grande ministro de fama, que vai trazer uma reprovação, vai fazer um corte, vai postar na internet. Um grande ministro de fama. Igual Anás e Caifás, igual Datã, Coré e Abirão, igual Acã, igual Caim. Alguém me reprovou, diz o irmão Branham. Não é só o pastor Osmar, o pastor Adriano que alguém me reprovou. Foi o irmão Branham também. Alguém reprovou o irmão Branham. Alguém reprovou o pastor Osmar. Porque a semente de Caim reprova a semente de Deus. Há não muito tempo atrás, vamos voltar aqui, 73. Alguém me reprovou. Um grande ministro de fama, há não muito tempo atrás, e disse: irmão Branham, venha, eu desejo colocar minhas mãos sobre você. Disse: você vai arruinar o seu ministério. Eu disse: o quê? Disse: gritando com as pessoas desta maneira. Você vai arruinar seu ministério. Se você continuar gritando com as pessoas dessa maneira, se você continuar pregando contra o pecado, e gritando contra o pecado, e gritando contra o cabelo curto da mulher, e gritando contra o adultério daquele irmão, você vai arruinar seu ministério, pastor Adriano, gritando contra o aperto play. Alguém me reprovou, meus irmãos. Até o irmão Branham, alguém reprovou o irmão Branham. Por que reprovaram o irmão Branham? Porque o irmão Branham gritava. Quem reprovou? Um grande ministro de fama. São os grandes pastores, aqueles que andaram com o pastor. É que quer trazer reprovação. Na mensagem sede, parágrafo 159. Paulo, ele era um homem inteligente. Mas quando veio a Cristo e recebeu o Espírito Santo, foi aos Coríntios. Ele disse: eu nunca vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, embora pudesse ter feito isto. Disse: venho a vós em poder e manifestações do Espírito Santo, para que a vossa fé esteja em Deus, não na sabedoria de algum homem. Agora, às vezes fazemos os programas de igreja, da igreja, eles também requerem do seu pastor, a igreja vai eleger o pastor, dizem: bem, este pastor agora, ele tem 2 diplomas na faculdade, ele aprendeu 4 anos de psicologia, ele aprendeu isto, aquilo mais, e elegem esse tipo de homem. Por quê? Em vez de um pastor que creia que a palavra de Deus é inspirada. E é de Deus. E prega a palavra. Independente de como as pessoas se sintam a respeito dela. Deus disse a Ezequiel: vocês sabem disso. Vocês sabem. Disse: prega isso. Deus disse a Ezequiel: vocês sabem. Deus disse: prega isso. Quer creiam, quer não, prega de qualquer maneira. Estão vendo? Certo? Se eles aceitarem ou não, não é essa a questão. Eles não aceitaram Jesus. Ele continuou pregando-a do mesmo jeito. Estão vendo? Isto é um homem de Deus. Isto é um pregador de Deus, meu irmão. Não importa como as pessoas se sintam. Ah, mas vai falar de novo do aperto play. Vai pregar de novo contra aperto play. Deus falou: prega, prega, prega isto, meus irmãos. Porque tem que ter uma voz. O pastor Osmar falou no seu dia: não permitam
que essa doutrina permaneça no vosso meio. Isso, meus irmãos, é uma erva daninha. Isso tem que ser arrancada na raiz. Alguém me reprovou. Sempre vai ter alguém para me reprovar, para te reprovar, para reprovar essa igreja de Franca, para reprovar os músicos, para reprovar nossos cânticos, para reprovar nossos diáconos, para reprovar nossos técnicos, para reprovar nossas irmãs, nossos irmãos, mas o que importa é que nós fomos aprovados por Deus desde antes da fundação do mundo. Querido e amado Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradeço por essa oportunidade. Amém, Senhor.